Boa noite, amigos e irmãos. Bom dia, se for de dia que vocês estão assistindo essa gravação. A gente parou um pouquinho na leitura do livro de Jó e vamos retomar então. A gente tinha deixado, a gente tinha lido até o capítulo 32, hein? E hoje a gente vai ler o capítulo 33 do livro de Jó. No 32 a gente conheceu um novo personagem desse livro, que foi o Eliú. O Eliú, ele apareceu aqui para argumentar contra os dizeres de Jó e dos amigos dele. Ele é mais novo, ele é um rapaz mais novo, e se calou até então. Agora decidiu de falar. Ele vem em defesa, na verdade, a soberania de Deus. Então ele vai, por uns 4, 5 capítulos, ele vai falar e mostrar como esses amigos de Jó, o próprio Jó, está sendo atrevido em falar, em fazer perguntas em relação à soberania mesmo divina de Deus. E também contra os amigos que estão o acusando, esses amigos que o acusam um pouquinho sem fundamento. Então vamos ler lá no capítulo 33, onde o título dele seria Eliú apresenta seus argumentos contra Jó. Então, Senhor, eu te peço agora a sabedoria, a luz em cima da tua palavra, a fim que você possa me iluminar, me conduzir, especialmente nos comentários, que os comentários sejam a expressão dos teus pensamentos, do teu coração e não do meu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Capítulo 33, versículo 1, o capítulo inteiro. Jó, ouça minhas palavras, presta atenção ao que eu vou dizer. Chegou agora a minha vez de falar. As palavras estão na ponta da língua. Falo com toda a sinceridade e digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder. Apresente seus argumentos e defina sua posição. Olha como interessante, como ele está bem ciente que é Deus que o criou. Isso a gente tem que ter ciência, todos nós. A gente tem que ter ciência que o Espírito de Deus que está é o sopro do Espírito de Deus, da vida, que nos dá a nossa própria vida. Sem o sopro do Espírito de Deus, a gente não estaria com o Espírito de vida. Então, quem nos criou é Deus. Então, a gente tem a essência de Deus. Tudo e qualquer ser humano carrega a essência, a vida dado por Deus. Então a gente tem um pedaço de Deus, querendo ou não, sendo convertido ou não. Então quando a gente tem essa convicção, essa certeza, obviamente que a gente é mais que convertido, porque a gente já sabe que é fruto da vontade de Deus. É que tudo que a gente faz, pode fazer, é o resultado da permissão, da soberania, do saber, da graça de Deus. Isso é interessante, porque ele fala, o Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, tudo que eu faço ele através do sopro do Todo-Poderoso. Então, sem ele, eu não existiria, não teria inteligência em nada. Então, quando falo, na verdade, já dirigido por Deus. Se eu não deixo a minha carne superar o meu espiritual, o meu espírito. Responda-me se puder. Apresente seus argumentos e defina a sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. E também eu fui formado do barro. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também
fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim, não serei severo demais com você. Oh, mas é muito bom esses primeiros versículos, porque ele mostra também para ele que todos nós somos iguais perante Deus. Falta só, o que nos diferencia é só a sabedoria, é só querer ou não seguir a sabedoria de Deus, porque todos nós somos iguais, todos nós nascemos com essa possibilidade de ser filhos de Deus, porque Deus soprou a vida sobre tudo e qualquer um. A gente que tem a escolha de escolher, de viver, quer dizer, segundo a escolha de Deus ou de Satanás, hein? Mas a essência de todos nós é a mesma. Você falou em minha presença, eu ouvi bem suas palavras. Você diz, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. A gente se acha sempre puro, inocente, sem culpa, sem culpa, quando a gente quer argumentar. Deus procura motivos para se opor a mim, ou o atrevimento de Jó naquele momento. Hein? Bom, tudo que a gente leu, esses 30 e poucos capítulos que a gente leu anteriormente, a gente não se deu conta, hein? Na verdade, a gente não se dá conta de quanto Jó é injusto, na verdade, em relação à soberania de Deus, o quanto Jó é atrevido, hein? Em relação a essa soberania a Deus, hein? Agora o Eliú, ele vai dar a luz sobre todos esses argumentos de Jó, hein? Porque até, eu acho que qualquer leitor que conheça, que lê desde o início a história de Jó, que conheça, que saiba, que Jó, de qualquer forma, foi encontrado o homem mais justo e mais reto perante a Deus, o mais certo, que sempre ajudou o órfão, a viúva, o pobre, hein? O desamparado, os empregados deles, os servos dele. Então, realmente a gente se coloca do lado de Jó, hein? De uma maneira natural, instintiva, porque, bom, primeiramente ele foi encontrado justo e reto perante a Deus. Segundo, a gente sabe que ele antecipava até as falhas dos filhos dele, oferecendo sacrifício em nome dos filhos, em caso que eles teriam, por acaso, falado mal de Deus. Então ele sempre se antecipava para ser encontrado realmente justo. Então, a gente tem essa compaixão quando o Jó está nessa depressão, e a gente até apoia, de uma certa forma, hein, os atos, a fala de Jó, hein, quando ele se diz realmente inocente. Isso é da natureza humana. A gente tem dificuldade de reconhecer a soberania de Deus. Pelo menos eu também tenho, às vezes. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, mas às vezes eu também sou convencido que de um certo fato que eu fiz a coisa correta, talvez depois, quando vou realmente analisando, eu vejo que eu não fiz da maneira correta. Mas eu tinha a convicção que naquele momento, ou naquela situação, eu estava agindo segundo o coração de Deus.
Mais para frente, pensa assim, não, mas na verdade, se fosse segundo o coração de Deus, eu não devia ah, agir de tal forma, eu deveria ter mais paciência, eu deveria ter mais compreensão, eu deveria ter mais amor, ah, porque tudo não tem que acontecer do jeito que eu quero. Então, Jó, na verdade, ele estava agindo dessa forma, achando que Deus não estava entendendo ele e que as coisas deveriam acontecer do jeito que ele estava entendendo a situação dele. Então, o Eliú, ele vem, ele está apresentando esses argumentos contra esse pensamento de Jó, contra essa lógica de Jó. É muito bom esses capítulos que a gente vai ler. Eles são muito profundos, na verdade, porque eles nos colocam em questão, né? E lá ele fala até, portanto, não tenha medo de mim, não serei severo demais. Quer dizer, que ele vai ser severo, sim, mas não demais. Aí ele fala no versículo 8, você falou em minha presença, eu ouvi bem suas palavras. Você diz, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivo para se opor a mim. E me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado. Eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Isso é um fato. Deus realmente é maior e a gente não tem a capacidade de entender. Então, já que a gente não tem a capacidade de entender Deus, a gente não tem como julgar o que Deus faz, né? Quando ele fala, ele me considera a gente não tem que ter pontos de vista humanos em relação a como Deus poderia nos considerar ou não. Bom, tem uma coisa que tem que ressaltar, claro, que naquele contexto tudo de Jó, do sofrimento e tudo, não, o Jó não tinha a esperança da graça, hein, de Jesus, que a gente hoje já sabe que Jesus pagou por nossos pecados, por nossas enfermidades, que Deus, de uma certa forma, ele realmente amoleceu um pouquinho. Mas não pode dizer nem que ele amoleceu, mas que ele não encontrou nenhum homem capaz de ser justo, hein? Então ele teve que mandar realmente o filho dele para poder nos reconciliar com ele, com Deus, porque como Deus tinha elaborado os mandamentos, a lei, é que o homem não era capaz de cumprir para ter a salvação, então ele enviou seu filho para pagar no nosso lugar. E nesse contexto, Jó não tinha isso, nem ninguém, né? Quer dizer que era bem complexo, hein? Realmente era bem complexo. A gente vai entender isso melhor através de Eliú, justamente. Hein? Pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Porque diz que ele não responde às queixas humanas, pois Deus fala repetidamente. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Bom, aqui eu tenho que fazer também uma ressalva, porque como justamente a gente não tinha a graça,
e a gente não tinha recebido, as pessoas não tinham a graça, essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo do jeito que a gente o recebe hoje, ou tem hoje, quando, só abrindo uma parênteses, quando Jesus se entregou na cruz, é que ele entregou o Espírito nas mãos do Pai, o véu no templo que separava o lugar sagrado do lugar comum, do resto, se rompeu, se abriu, hein? Esse lugar sagrado, santo, na página do altar do templo, ele era reservado só aos sacerdotes, escolhido por Deus, pelos profetas, por toda a comunidade representantes da lei de Deus, dos fariseus, etc. Hein? Então, o que acontece hoje, a gente, todos nós somos sacerdotes. Isso é claro na palavra, hein? Nós somos todos sacerdotes, e o sumo sacerdote é Jesus. Nós temos hoje todos acesso a Deus através de Jesus, da graça de Jesus, porque ele morreu. Todos os que reconhecem Jesus como Filho de Deus, que reconhecem que Jesus pagou por nossos pecados, se arrependem dos pecados deles, acreditam que Jesus pagou por nossos pecados, são salvos, e têm acesso ao reino. E através disso se tornam sacerdotes e se tornam e recebem os mesmos poderes. Então, a voz de Deus, ela não é somente agora dada em sonhos, durante a noite. Ela não precisa ser mais assim, de aterrorizar as pessoas. Por quê? Porque a gente tem o poder do Espírito Santo que vive e mora no nosso coração. E nosso corpo se tornou o templo do Espírito, do próprio Deus. Então Deus fala a qualquer hora, a qualquer momento com a gente. Ele não fala mais somente em sonho, ou quando a gente está meio... não tá acordado, né? Que a gente não consegue enxergar a voz de Deus porque a gente vive uma realidade que a gente não consiga ser assim atento, porque a gente está atento a muitas outras coisas. O que acontecia, agora não. Deus nos ilumina a qualquer momento, Ele pode nos dar uma luz a qualquer hora, mesmo quando a gente está bem acordado, hein? Principalmente quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Porque a gente tem esse domínio do mundo espiritual através do Espírito Santo. A gente tem o domínio do mundo das trevas, porque a gente recebe do Espírito Santo essa faculdade de discernir também os espíritos. São dons, a gente recebe o dom dos milagres, isso tudo quando a gente é acordado, né? Então a gente vai fazer o que Jesus fazia bem acordado e não no sono. Então, naquela época era uma realidade um pouquinho diferente. É por isso que ele precisava, às vezes, ser muito duro, Deus, com as pessoas. Ele aterrorizava mesmo para eles ter medo das consequências do pecado, hein? Hoje não, a gente não tem medo, a gente sabe das consequências do pecado, mas a gente não está agindo por medo, mas por vontade de querer estar perto do amor de Cristo e de Deus. Aí, fala em sonhos, em visão durante e aterroriza-os com advertência.
faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Aí, dessa forma, claro, preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Hein? Isso a gente vê muito nos provérbios, mas claro que os provérbios são muito atuais. Mas em todos os conselhos que são dados através dos provérbios, isso nos faz deixar de praticar as coisas ruins e nos preserva da morte, né? De ser atravessado pela espada. Hein? Deus os disciplina no leito da enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha ao olho os nus, e seus ossos ficam à vista. Então, cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Hoje a gente não tem a morte que está rodeando assim em volta da gente. Por quê? Porque hoje a gente sabe, uma vez convertidos, uma vez que a gente aceitou Jesus, a gente sabe que a morte não existe mais para a gente. A verdadeira morte, né? Porque a morte terrena, terrestre, que a gente sofre aqui, ela é só uma passagem para todos nós. A gente não morre, na verdade. A verdadeira morte é quando a gente vai... Quer dizer, quando as pessoas que não se converterem serão julgadas, jogadas junto com Satanás, longe do amor de Deus, hein? Onde tem ranger de dentes, choro, gritos, dor, eternamente, hein? É a gente que já se converteu, a gente já não tem mais essa... Não conheço cristão nenhum que tenha ansiedade, que tenha medo da morte. Não, porque a morte não existe para o cristão. A gente já nasceu de novo, a gente já está com Deus, a gente já convive com o Espírito Santo, com Deus em nosso coração, nosso corpo já se torna o templo do Espírito Santo. A gente já está com os dois pés no reino. A gente já foi separado por Deus, é santificado por Deus. A gente é visto como santo, separado por Deus. A gente é selado por Deus. A gente tem um selo. A gente recebeu um selo que diz para o mundo das trevas que a gente pertence a Deus. É como se fosse uma marca, hein? Como a gente está selando o gado, por exemplo, recebe uma marca, a gente tem a marca de Deus. Satanás não pode, quando a gente é revestido pelo Espírito Santo. Hein? Então, a gente não tem essa ansiedade, essa coisa, esse medo da morte. Ao contrário, é uma coisa muito gostosa. Quando a gente vai dar o nosso último sopro aqui, suspiro, hein? A gente vai passar numa outra realidade que é muito boa, muito melhor, que não tem dores, que não tem esse corpo carnal a carregar, vai ser uma leveza tremenda, vai ser só alegria. Vai ser muito bom. Então, Deus os disciplina no leito da enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne define o olho nu, e seus ossos ficam à vista, tal como era o Jó, hein? Nessa situação que ele se encontrava. Estão cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Mas, se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Se um anjo aparecer, esse anjo é Jesus Cristo, na verdade, para a gente.
naquela época, então, eles não tinham, como eu falei, eles não tinham Jesus Cristo, eles não tinham essa realidade, essa graça, eles não viviam a aliança da graça, hein? Então, era bem complicado, tinha que seguir a lei, a risco, hein? E quando não seguia, tinha que sacrificar animais, tinha que... E era realmente muito difícil. Eles nunca sabiam, eles não tinham essa convicção, agora eu pequei, não pequei. Não, era só pela lei. Então, os fariseus, que eram os representantes da lei, hipócritas ainda, então falava, não, você tem que ser assim, você não pode fazer isso, não pode. Era só o não pode, não pode, não pode. Então era difícil mesmo para eles. ah, Era impossível, na verdade, difícil é uma palavra muito fraca, era impossível para eles cumprir a lei. Né? Por isso depois, no Novo Testamento, está falado que quem quer ainda seguir a lei judaica, que não quer acreditar em Jesus Cristo, que veio como filho de Deus e não somente como profeta, como muitos estão achando que ele veio, eles vão ser julgados pela lei. Né? Porque eles acreditam na lei e a própria lei vai os julgar. Então, eles não têm esperança nenhuma, porque nenhum se encontrou justo perante a Deus seguindo a lei. Entendeu? Então, não é hoje que eles vão conseguir cumprir a lei, hein? Porque o homem não é capaz disso. Senão Jesus, se tivesse um homem só capaz de cumprir a lei, de ser encontrado justo perante Deus, sem que Jesus precisasse advogar em favor dele, sem que o sacrifício de Jesus tivesse sido necessário, então realmente Jesus estaria vindo por nada. Então não precisava Jesus se sacrificar. Então, então não há como o homem ser visto justo se apoiando na lei. Isso aqui é impossível. Até aqui ele falava que precisaria de anjos, que um anjo descesse para depois ir falar para Deus, não, peraí, tenha a compaixão dele. Então, isso na verdade seria, o que aconteceu foi Jesus Cristo. Né? Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, precisaria realmente de um anjo para declarar justo. Então ninguém é justo, é certo? Nem Jó. Você vê que ninguém, eu não conheço ninguém que seja tão justo como Jó foi justo como todo mundo. Hein? Mas ele fala bem que mesmo Jó tendo feito tudo o que ele fez, ele não é visto como justo. Deus falou para o diabo que ele era o mais justo dos homens. Entendeu? Mas não que era ele o justo. Deus terá compaixão e dirá: livra-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável, como o de um menino. Será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, o que é justo, mas não valeu a pena. Outras versões estão falando aqui, por exemplo, tem um azinho. A Septuaginta traz, mas ele, Deus, não me castigou como meus pecados mereciam. Quando ele fala, mas Deus me livrou do túmulo e agora a minha vida... Não.
e restituiria. Ele declara a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Hein? Lá seria: mas não me castigou como meu pecado merecia. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Isso é, de fato, hein? Só Deus que pode nos livrar da sepultura. Só Deus, quer dizer, hoje Jesus Cristo, quem acredita em Jesus Cristo e acredita que Jesus veio realmente para nos dar a vida eterna, para se encarregar das nossas doenças, enfermidades e pecados. Quem se arrepende dos seus pecados e proclama que Deus é Filho de Deus, que Jesus Cristo é Filho de Deus, perdão, ele tem a salvação e recebe a vida eterna. Se Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas, Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Presta atenção, João. Fica quieto e ouça-me, pois tenho mais coisa para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fala, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, então fica quieto e ouça-me. Eu lhe ensinarei a sabedoria. Isso é assim que acaba o 33, mas isso é uma coisa que a gente tem que aplicar nas nossas vidas. Se a gente tem alguma coisa a falar, real, que presta, que a gente fala, que a gente pode acrescentar alguma coisa. Agora, quando a gente não tem nada a acrescentar, é melhor ficar quieto, é escutar o conselho dos outros. Aqui, Deus, ele se usava sempre ou de profeta ou de outras pessoas para ensinar, para recolocar ou um povo inteiro ou uma pessoa no caminho. Hein? Nesse caso, aqui ele colocou Eliú. É por isso que Eliú está falando assim. Sim, Deus faz essas coisas acontecer repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura, da morte, para que desfrute a luz da vida. E ele quer isso, o Eliú. Presta atenção, João. Fica quieto e ouça-me, pois tenho mais coisa para falar. Então, escuta, fica quieto. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois eu quero que seja absolvido. Ele veio não para só agora criticar como os três outros amigos vieram, né? Falam, não, porque se Deus está permitindo isso, se você está tão doente, você perdeu tudo, é porque você pecou, Deus está te julgando, tá te, tá te abandonando, está te castigando, porque você não foi reto. Isso agora o Eliú, ele não é como os três outros, que de amigos não tinha nada, hein? Ele fala, não, ao contrário, mas se você tem algo a dizer, então responda. Fale, pois eu quero que você seja absolvido. Ele veio nessa intenção, para restabelecer Jó, colocar a verdade entre Jó e Deus, hein? Para, na verdade, redimir Jó com Deus. Porque apesar de Jó não ter nem amaldiçoado Deus, ele, o, ele, ele fez muitas perguntas, né? Ele o acusou de muitas coisas, de muita injustiça. Né? Ele se sentiu injustiçado, Jó, por Deus. Então ele acusou Deus de ser injusto com ele, na verdade, porque não entendia. Agora, se não tem nada a dizer, fica quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Isso a gente tem que fazer, ficar quieto às vezes. Especialmente frente ao Espírito Santo, porque frente aos homens é uma coisa. Mas lá a gente pode imaginar
imaginar que Eliú seja o Espírito Santo que veio falar, hein? No meio dessa confusão toda que Jó tinha na mente dele. Por quê? Porque ele não entendia. Jó estava numa depressão profunda, então era completamente confuso. Aí os três amigos que vieram para ainda bater o prego, bater em cima, quebrar pedra nas costas de Jó, hein? Fala, não, você é um pecador, não vem falar que você ajudou, você fez as coisas de lei, você está escondendo o teu pecado, porque senão você não estaria nesse estado. E a gente sabe que não era por causa disso, mas era só para desafiar o diabo que estava desafiando Deus, hein? Falando que Jó iria amaldiçoar a Deus se Deus permitisse ao diabo de tirar tudo da vida de Jó, menos a sua própria vida. Agora Eliú, ele vem com um sábio, na verdade, né? Com palavras de sabedoria, para realmente redimir Jó com Deus, né? Para lhe mostrar a Jó, não, peraí, isso não foi certo. Agora, vê, escuta. Isso aqui é o Espírito Santo falando no nosso espírito, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Quando a gente começa a parar e a ficar atento à voz de Deus. E não é só a gente falar. E na oração é assim também. Não adianta fazer oração, orar por horas, ou minutos, ou horas. É só orar, pensando que, orando muito, Deus vai estar muito feliz. Claro que se a gente ora pelo Espírito, talvez em línguas, ou dirigido pelo menos pelo Espírito, certamente a nossa oração não vai se tornar muito diferente. Ela vai se tornar em adoração, em louvores, e não em queixas, em pedidos, em olhando nosso umbigo, tudo que ele precisa, fazendo só pedidos de proteção, pedidos disso, pedidos daquela coisa, só pedidos, hein? Mas não, vão ser certamente muito mais agradecimentos, e principalmente louvores e adoração, hein? É isso que Deus quer. Ele quer que a gente o agradeça, o adore. Esse negócio de pedir a Deus, como está escrito na palavra, Deus já sabe antes da gente pedir o que a gente já precisa. Então a gente só pode. O fato de agradecer, Senhor, a gente te agradece, eu te agradeço por tudo que você propicia na minha vida, porque eu sei que você cuida de mim. Eu sei que você sabe do que eu preciso, melhor do que eu. E pronto, a gente recebe tudo que a gente precisa. E todas as coisas ainda nos serão acrescentadas, todas as coisas que a gente nem imagina nos serão acrescentadas, sem a gente as pedir. Entendeu? É assim que funciona a verdadeira vida espiritual. Né? Então, Senhor, eu te agradeço realmente, de verdade, pela orientação que você deixa para a gente, Senhor. Pelo teu Espírito Santo que nos ilumina, que nos ensina, que nos guia no teu caminho, Senhor, porque você é o caminho, meu Deus. Somente você, Senhor, tem a luz, tem a chave, Senhor, da vida. O resto, Senhor, são trevas e ranger de dentes. Somente contigo, Senhor, a gente tem a paz como ninguém pode nos proporcionar essa paz. Não é nem no mundo, nem o dinheiro, nem nada pode nos proporcionar a paz que tu, Senhor Jesus, pode nos dar. Porque tu, Senhor, pagou por toda a nossa iniquidade, por todos os nossos pecados, que são também pensamentos ruins, Senhor, que são pensamentos de desfeitas,
de coisas que a gente não consegue, mas tudo o contrário do que o Senhor, tu queres para a gente, Senhor. Porque os teus planos, Senhor, são planos de sucesso, são planos de felicidade, não são planos de dificuldade, Senhor. Como está escrito na tua palavra, você não deseja nenhuma dificuldade para a gente, Senhor. A gente que se encrenca em dificuldade, Senhor, porque a gente não sabe esperar, não sabe ser atento à tua voz, não sabe esperar a tua voz nos dirigir, Senhor. A gente quer só pedir, a gente quer que Deus, tu nos dê o que a nossa mente, o nosso coração deseja, e não que tu nos dê, que a gente receba o que tu, Senhor, tens para a gente, que é o melhor, certamente, que é muito melhor do que a gente pode querer pedir para ti. Então, muito obrigado pelos ensinamentos, Senhor, pela direção que você dá nas nossas vidas através da tua palavra. Te peço a bênção, abençoa todos aqueles que estão seguindo, assistindo esse vídeo, que estão lendo esse livro de Jó junto comigo, contigo, Senhor, e que se deixe também dirigir e iluminar pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Então a gente se vê daqui uns dias, ou amanhã, quando der, para o capítulo 34, certo? Então boa noite, bom dia, fiquem com Deus.